Bom dia, hoje a gente vai falar de um tema muito importante e que não é dos dias atuais. Já vem sendo acompanhado já tem um bom tempo, mas que infelizmente não tem muitos estudos sobre isso, que é o casamento infantil. Vamos ver o retrato social, um aspecto histórico e por que ainda nos dias atuais ainda continua acontecendo esse tipo de casamento. A priori, o casamento infantil é uma união formal ou informal, onde uma das partes deve ter pelo menos 18 anos. No Brasil, ainda é considerado uma prática ilegal, visto que é necessária uma idade núbil para que ocorra a união para que seja efetivada. Citando ainda aqui a parte sociocultural, que já foi um pouco dita pelos nossos colegas, eu gostaria de adicionar que algumas comunidades ciganas, elas aceitam, o casamento das jovens a partir dos 12 anos. Mas esse prazo ele pode se estender até os 16, caso a jovem ainda não esteja madura o suficiente. Então, ela tem esse tempo para amadurecer de forma forçada, muitas das vezes, mas tem até os 16 anos para ter um amadurecimento total e consagrar o casamento. E justamente essa informação de que eles podem casar antes dos 16 anos é o que diverge com o que está exposto no artigo 1517 do Código Civil, que nos diz que os indivíduos eles só podem casar a partir dos 16 anos com autorizações dos devidos responsáveis legais. Caso contrário, o casamento é nulo. Vale ressaltar também que o casamento ele é um ato emancipatório, ou seja, assim que consumado, o indivíduo ele emancipa, ele é maior perante as responsabilidades de sua vida civil. Outra grande divergência entre a questão sociocultural e a questão jurídica é o que está disposto no artigo 1520, também do Código Civil, onde nos diz que antes dos 16 anos o casamento é completamente anulado, mesmo que haja autorização dos responsáveis, não é possível a consumação do casamento, diferente do que acontece nas comunidades, onde, como já foi exposto anteriormente, a partir dos 12 anos, as crianças já podem estar se casando. Apesar das consequências citadas por essa cena, o casamento infantil ainda é bastante recorrente nos dias atuais e acontece em todos os lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, ele é o quarto país do mundo que tem mais casamentos infantis. E além disso, de acordo com o relatório feito pela Situação da População Mundial do UNFPA, o índice de garotas entre 20 e 24 anos que se casaram antes de 18 é de 26%, que é o mesmo da América Latina e do Caribe. E além disso, é bastante comum a gente notar mais casos assim de casamento infantil em países mais pobres, porque, como foi dito, muitas das vezes a mulher se casa almejando ter uma vida melhor, que também é uma situação que deixa a mulher muito vulnerável, porque ela meio que se torna dependente economicamente do homem, já que ela meio que vai cuidar da casa na maioria dos casos, cuidar dos filhos, tendo uma vida meio que mais antiga da concepção da mulher. E além disso, é comum a gente ver mais esses casos de casamento infantil entre um homem mais velho e uma mulher, no caso uma criança mais nova, a mulher no caso. De acordo com o Fundo de Populações das Nações Unidas, as meninas estão mais propensas ao casamento infantil, porém, não descarta a possibilidade da vulnerabilidade dos meninos também no casamento infantil. E com isso traz a consequência de que nessa idade mais precária, está mais sujeita a abuso, a exploração, menos capaz de se defender, que é um problema gigante, na sociedade, perdendo a infância, a juventude, se casando cedo, perdendo realmente os seus direitos de criança, de ser criança e tomando responsabilidades adultas que não eram para ser tomadas naquele momento, a partir do momento em que se casam. Isso é um problema social, visto que muitas das vezes
Isso coloca a criança em um ambiente violento, tanto pelo seu parceiro, tanto pela sua família. Além do mais, o casamento precoce pode desencadear a gravidez em um momento muito prematuro da idade que não está preparado, ocasionando nesse momento o prejuízo à sua saúde, não somente saúde física, mas saúde emocional. Como exemplo de cunho cultural, temos a comunidade cigana, onde um dos principais motivos para que ocorra essa prática é o nomadismo entre famílias. É comum crianças entre 13 e 15 anos se unirem, se casarem e formarem famílias. Muitas das vezes, esses casamentos ocorrem entre parentes, entre crianças da própria família. De acordo com um líder de um acampamento Calon, no Distrito Federal, chamado Elias da Costa, esses casamentos ocorrem cedo na comunidade cigana para garantir justamente a união da comunidade. E o casamento cigano também pode ser feito através de dotes. É mais comum a gente ver isso na América Latina, na Europa, na Ásia Ocidental, que consiste basicamente no que? O noivo paga um valor considerado relativamente alto à noiva para que ele demonstre que ele pode ser o sustento da família, além de ser considerado também como uma herança para a noiva. E esse dote pode ser feito através do pagamento de joias, de dinheiro, de imóveis, escravos, entre outros. E agora a gente vai iniciar uma entrevista com uma integrante de uma comunidade cigana, que a gente não vai citar nomes por questões éticas, mas que a gente achou legal ter essa entrevista para a gente conhecer mais um pouco no dia a dia de como funciona, né, um casamento infantil no dia a dia. Olá, tudo bem? Me chamo Miyuki e venho por meio deste esclarecer algumas dúvidas que são bastante frequentes em relação ao casamento cigano. A promessa do casamento ocorre da seguinte forma: na maioria das vezes, os rapazes e as moças se encontram nas festas ciganas, e a partir do momento que surge o interesse de uma das partes, por exemplo, um rapaz avistou uma moça e surgiu o interesse por ela. A partir disso, ele informa ao seu pai, que fica responsável em contatar o pai da moça para marcar uma visita em sua residência para informar os interesses do seu filho. Assim que é passado para o pai da moça e para a moça, visto que ela também teve interesse, é realizada a negociação da data de casamento e do dote. Dote é uma quantia em dinheiro solicitada pelo pai do noivo e, em contrapartida, o pai da noiva informa a quantia que pode pagar. Lembrando que o pai da noiva é quem arca com todas as despesas, sendo cerimônia, móveis, vestimentas e etc. A idade para a realização do casamento é a partir de 14, 15 ou 16 anos. Na verdade, é a partir do momento que a mulher tem a sua primeira menstruação. Porém, para aquelas que possuem entre 12 ou 13 anos, é realizado o noivado, porque na cultura cigana não há namoro ou ficar com alguém, é apenas noivado e casamento. Assim, ficam noivos para que a moça possa, com o tempo, chegar na sua idade para realizar o casamento. Lembrando que os rapazes, na maioria das vezes, possuem a mesma idade que as moças, ou talvez sejam 2 ou 3 anos mais velhos. A partir do momento que o homem ou a mulher não quiser casar, isso é respeitado. Já as pessoas que já são casadas e resolvem se separar, isso também é permitido. O que acontece, por exemplo, o esposo resolve se separar da esposa, aí nesse caso ele vai contatar o pai dele para entrar em contato com o pai da noiva, para informar que não há mais gosto no casamento, e assim é realizado uma outra negociação, que no caso vai ser a devolução do dote, e esse dote é devolvido com juros de acordo com o tempo que ficaram juntos. E apesar de serem muito novos, o casamento é visto como algo natural, de que eles ou elas irão completar certa idade e irão construir a sua família. Não há quem se oponha contra o casamento, porque é algo comum da cultura. E o casamento é realizado por um cigano,
que tem o papel de celebrar a união dos noivos. E assim, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e qualquer coisa.